em direção ao gol, né? Alguns de vocês também perguntando em relação ao Márcio Zanardi. E aí, Guilherme, será que ele vai ser demitido? Você demitiria o Márcio Zanardi? Tem o clássico no final de semana? Olha, o que eu tenho de informação é o seguinte: o Goiás não vai demitir o Márcio Zanardi em hipótese alguma, tá? Nessa semana. E eu acho certo. Por quê? Vamos olhar aqui agora a tabela de jogos, tá? O Goiás ele volta a campo domingo, 6h30 contra o Vila, depois contra o América Mineiro, terça-feira da outra semana. Então o Goiás fica aí 10 dias de folga. Já é um período para ajustar, então vamos colocar aí o pior cenário de todos. O Goiás perde para o Santos e perde para o Vila Nova. Tem 10 dias de pausa, né? Então volta o Sander, volta o Galhardo, volta o Regis e também o Messias. Com esses 4 reforços e um tempo para ajustar a casa, dá para o Goiás jogar melhor contra o América Mineiro. E aí tem o seguinte: América e Chapecoense em casa, Operário fora no dia 13. Depois disso, abre a janela de transferência. Aliás, dentro desse período, né, a janela fica aberta, volta a abrir no dia 10 de julho, né? No dia 10 de julho, a janela de transferências fica aberta. Então, acho que isso faz muito sentido, tá? O Lucas Andrino não vai demitir o Márcio Zanardi, sendo que os dois trabalharam juntos lá no São Bernardo, salvo engano agora, por 3 temporadas consecutivas, né? Se eu não estiver enganado, foi isso. O Lucas Andrino não vai demitir o Zanardi por conta de um começo ok, né, na Série B do Campeonato Brasileiro. É decepcionante para nós? É. Mas a gente tem que pensar o seguinte: o Goiás estava com um remendo de time no Campeonato Goiano, não teve tempo para nada e tem 2 bons profissionais. Apesar que são profissionais que ainda não têm essa experiência, acho que até o momento, né, se a gente pegar assim, o Lucas Andriano e o Zanardi, eles não treinaram grandes clubes, né, no decorrer da sua carreira, clubes como o Goiás, de pressão, com uma responsabilidade gigante de estar na Série B, mas pelo menos por parte do Andrino eu vejo que ele não se acomodou com isso. Ele chegou com o pé na porta do Goiás, tendo autonomia, buscando grandes contratações. O Goiás precisará fazer isso na próxima janela de transferências, senão não sobe, tá? Senão não tem jeito de subir apenas com esse elenco. Hoje o Goiás ele tem 18 pontos, né, após 11 rodadas. Olhando aí um cenário de acesso, o Goiás teria que fazer pelo menos 33, 35 pontos no primeiro turno, né, para conquistar o acesso aí razoável no segundo turno. Estamos falando aí de mais ou menos mais 5 vitórias, pelo menos, né, mais 5 vitórias para o Goiás finalizar esse turno aí, né, mais confortavelmente. Depois que a janela de transferências abre, lá no dia 10 de julho, o Goiás vai ter mais 15, 16, 17, 18, 19, tá certo, mais 5 jogos com a janela de transferência já aberta, podendo inscrever jogadores antes de finalizar o primeiro turno. Então, dentro desses jogos restantes para o Goiás aí, né, no geral, mais 8 para finalizar o turno, o Goiás tem que ganhar pelo menos 5. E tendo essa reabertura da janela para colocar as coisas no lugar, né, fazer as contratações que não chegaram lá naquele comecinho. Mas em relação ao Márcio Zanardi, o que eu tenho de informação é basicamente isso, tá? Não corre risco de demissão no Goiás, não tá na corda bamba, mas é aquela coisa, pode não estar pro Lucas Andrino, né, mas perdendo um clássico, o torcedor vai chiar, conselheiros, enfim, pode ter uma discussão em relação a esse assunto. Não é que é um cara intocável no Goiás, nada disso. Pode acontecer, ainda mais dependendo da forma que o Goiás perder, né, o próximo jogo. Se ganhar também, né, já ganha um crédito muito grande, enfim, futebol é assim mesmo. Mas acho que o Goiás tem que trabalhar também com a cabeça no lugar. O Lucas Andrino não é o Carlo Ancelotti, não é o Pepe Guardiola, não é o Klopp, e mesmo que fosse, esse tempo de trabalho dele é curto ainda. Então, é uma Série B aceitável, né? Decepciona a gente de jogos fora de casa, mas está no caminho certo, dando boas opções, dando um elenco melhor para ele. O Goiás vai sim conseguir, tá bom? Não deve demitir o Zanardi agora, até porque tem contrato até dezembro de 2025. E aí, olhando o outro cenário, vamos colocar aqui, né? O Goiás estando mal das pernas nesse comecinho, né? Nesses próximos jogos, reabrindo a janela de transferências. E aí tem aquela sequência antes de finalizar o primeiro turno: Guarani, CRB, Amazonas e Novo Horizontino. Se o Goiás não consegue engatar em uma sequência de vitórias, aí provavelmente o Márcio Zanardi ficará na corda bamba, tá? Mas não é a situação desse momento e acho certo o Goiás pensar assim, né? Um pouco mais de calma também, porque ele não é um culpado, né? Com esses atacantes que o Goiás tem, com pouquíssimas alternativas no banco de reservas, não tem muito o que fazer milagre, tá bom? Não esqueça de fazer a sua aposta lá na Pix Brasil. Nesse próximo jogo do Goiás contra o Vila Nova, tem também a estreia da Seleção Brasileira na Copa América. O link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo. Na Pix Brasil você ganha R$ 20 de graça. Esse bônus de boas-vindas
para apostar como quiser. As melhores odds do mercado, tá? Você encontra todos os jogos, muito fácil inclusive, para você fazer o seu depósito a partir de R$1 via Pix, sem burocracia. O link da Pix Brasil aqui embaixo na descrição da nossa live, tá bom? Bora falar aqui um pouco mais sobre os comentários, né? Responder aqui alguns de vocês. Seguindo aqui, calma aí. Comentário do Gil Gomes. O Tadeu falhou. Um ataque, mas um ataque com Herculano, Pedrinho, Baia, que time que vai pra frente. Pois é. Não que um erro exclua o outro, né? Mas o Pedrinho não podia ter errado aquele gol também. E esse ataque do Goiás, ele não oferece opções. O meio de campo também do Goiás é muito ruim, tá? Se a gente olhar no segundo tempo, o Goiás fica sem ninguém. Até acho que hoje a estratégia do Zanardi funcionou, entrando com o Wellington, protegeu bem o meio de campo e colocou o Juninho para tentar uma jogada diferenciada, um drible curto. Conseguiu, deu certo nesse cenário. Mas o Goiás não tem opções também de volante, de primeiro volante, de camisa 10, por exemplo, no banco de reservas. O Júlio Francisco, temos que dar parabéns aos melhores empresários de futebol. Conseguiram colocar o Borel, Pedrinho, Herculano e Regis e mais uns mortos aí da base. Estamos lascados. Tem muito jogador ruim no Goiás ainda. Alguns ainda daquele resquício, né, de campeonato goiano. E outros por contratações que, assim, nem acho que a chegada do Borel foi horrível, né? Acho que para a Série B, como eu falei, não dá pra gente cobrar um elenco do Goiás, mesmo tendo dinheiro, mesmo se tratando de um clube grande na Série B do Brasil, não dá pra cobrar só jogador top de linha, tá? Você vai ter esses pereba, assim, no elenco, faz parte. A questão é que o Goiás não contratou, não teve um tempo muito grande para isso, então por isso que eu não coloco só na conta, nas costas do Lucas Andrino, não tem como, seria muita injustiça a gente fazer isso aqui agora. Tem seus erros, tem, normal, assim como qualquer diretor de futebol, mas o tempo foi muito curto. E aí o Goiás ficou com quem tinha. E acho que o Goiás, ele liberou, olha, é uma opinião difícil assim, mas o Goiás, ele liberou seus pontas todos de uma vez. Eu não teria feito isso. O Goiás libera o Vinícius, o Alano e o Anderson Oliveira, né, no comecinho do ano. O Goiás ficou sem atacantes, basicamente sem atacante. Não acho que o Getúlio ia ajudar agora, nada disso. Mas acho que o Goiás, ele tinha que ter esperado um pouquinho mais. Tá? Não o Getúlio, né? O Getúlio estava numa fase terrível. Mas o Alano, por exemplo, acho que é um jogador que poderia ajudar nessa Série B de Campeonato Brasileiro, né? Enfim, o cenário ideal seria não usar nenhum, né? Mas acho que o Goiás, ele foi muito afoito nas liberações. Acho que o Anderson Oliveira, por exemplo, seria um bom jogador para a Série B, muito melhor que qualquer outro, né? Desse Alano, Vinícius, Getúlio, muito melhor. Mas enfim, né? Contratou ainda o Wellington, que foi uma grata surpresa. Mas ainda é muito pouco, né? Muito pouco. O Gil Gomes, esse Pedrinho já provou que não dá conta, né? O povo continua insistindo. Pois é, né? Muita gente acaba pedindo aí o Pedrinho, enfim, que é melhor. Não acho, tá? Das chances que teve, sempre decepcionou, né? Acho que o último jogo bom do Pedrinho talvez tenha sido lá em 2022 ainda, tá? Naquele primeiro turno ainda de Campeonato Brasileiro. Depois da Copinha não jogou bem também por conta da lesão. No ano passado, naquela reta final também, já com o Goiás rebaixado, não foi bem em nenhum jogo, no Campeonato Goiano muito menos. Então, assim, não é um jogador que demonstra aquela estrela, vamos dizer assim, de 2022. E acho que jogando também o Pedrinho não é para ser centroavante. Acho que ele não tem a característica para isso. É um jogador de velocidade, explosão. Acho que jogando pelos lados poderia render mais. O Natalino Júnior... Não, acho que eu desci... foi ele mesmo. Ele fala que é impossível falar em demissão nesse momento, pedir para acabar com o planejamento. Também acho que não faz muito sentido, né? Não é o culpado também, é o principal culpado. É decepcionante, tem parcela também de responsabilidade na escalação, na montagem, mas não, tá? Acho que o Goiás não vai conseguir encontrar um técnico muito melhor do que o Zanardi agora, e já não basta a reformulação que vai ter no elenco, né? Contar com outro treinador acaba dificultando ainda mais as coisas. O Thiago... Chilewi, não sei a pronúncia certa, hein? Ele fala, a torcida não pode culpar só o Tadeu, o cara salvou o nosso time em todos os jogos, agora a torcida queima ele. Não, Thiago, eu não gosto dessa coisa de, não pode, não, pô, o torcedor, ele tem o direito de criticar, sim. O cara faz uma lambança dessa, pô, uma coisa é um erro pequeno, tá? Um erro pequeno. Eu sei que todos estão sujeitos a grandes equívocos, mas, pô, uma coisa é eu derrubar esse copo aqui na mesa. Faz parte. Agora, sei lá, cara, o erro do Tadeu, assim, no jogo é uma coisa de eu acender uma bomba aqui nesse estúdio, pô, entendeu? Não pode. É um jogador desse nível. Não tô falando que ele matou ninguém, pelo amor de Deus, mas, assim, é um nível de erro, assim, grotesco, né? Grotesco, não tem lógica, não tem como, né? Você não pode falhar, desconcentrar dessa forma. Isso, na minha opinião, o
torcedor tá totalmente certo em questionar. Agora, falar que não presta, mandar ele para aquele lugar, ameaçar a família, manda pro Santos, pro Corinthians, não. Aí sim, a gente estaria sendo escroto. Mas crítica não, porque aí fica aquela coisa, parecendo que a gente é mãe de jogador. Você não pode criticar, você foi muito dura. Não, pô, vai cagar com isso. Pô, até eu que tenho 10 mil inscritos aqui no YouTube, eu recebo comentário me xingando o tempo todo. Por que, que o jogador não pode ser criticado, contestado? Pô, aí é demais. É demais. Que todo mundo tem o direito de dar a sua opinião. Mas, obviamente, com educação, né? Dentro de um critério também ser seguido, isso é importante. Agora, falar que o cara não pode criticar porque vai queimar, não, pô, aí. O cara que fez uma lambança incrível. Coisa assim de maluco, né? De maluco mesmo. Faz parte.